Testando o som. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa tarde a todos, prezados e queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando neste momento o trabalho de evangelismo. Eu vim com a intenção simplesmente de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos vossos corações. Eu creio que Deus tem uma palavra para você na data de hoje. Hoje foi um dia especial, que Deus preparou essa oportunidade, que nos concedeu estar aqui neste momento, para que você viesse ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, você sabia que a Bíblia Sagrada é infalível, ela não falha? Está registrado no livro de Isaías, capítulo de número 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Tudo que está escrito na palavra de Deus, assim se sucede. Vai suceder se a gente crer. O que Jesus falou para Marta? Marta, se tu crês, verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando eu estou aqui, eu estou representando o reino de Cristo aqui neste lugar. E foi Ele que me enviou aqui, simplesmente para falar ao vosso coração as palavras de Deus. Agora cabe vocês aceitarem. Aleluias. Ninguém é obrigado a aceitar as palavras de Deus. Só que vai estar registrado aqui em João, capítulo de número... Estou aqui folheando a minha Bíblia. Vai estar registrado aqui no livro de João. Ninguém é obrigado a crer. E João capítulo 12, versículo 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Nós encontramos muita resistência no homem, né? Muitas pessoas não têm aptidão pela palavra de Deus. Muitas pessoas rejeitam literalmente a palavra de Deus. Jesus, ele diz em João 5,40: e não quereis vir a mim para terdes vida. Querido, Jesus é o único que pode dar vida a nós. O que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás.
Então, se você crê em Jesus Cristo, por mais que nós estamos enfrentando, como foi dito, né, uma pandemia, mas a gente vai sair disso. Agora, o que você não pode é se desesperar. E o que a gente está vendo são pessoas desesperadas. E isso é um sinal de Deus. Jesus disse que haveria sinais no céu e na terra. Então isso precede um sinal de Cristo, uma profecia bíblica de Jesus Cristo. E isso, querido, é para despertar muita gente. Tem pessoas que estão desviadas do caminho de Cristo, se desviaram de Cristo, pegaram um atalho, pegaram outro caminho, uma outra direção, saíram da estrada com Cristo. Querido, o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que nos adianta a gente correr atrás de tantas coisas fúteis, tantas coisas sem significado algum, sem importância algum? Nós perdemos e gastamos tempo. Algumas pessoas até mesmo ficam doentes por causa de querer ter riquezas neste mundo. Olha o que a Bíblia vai falar a respeito disso. Nós sabemos que o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Aleluias. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, vai dizer assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laço, e em muita concupiscências loucas. A palavra concupiscência são desejos loucos e nocivas, que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Então, querido, não compensa essa busca incansável pelas coisas dessa vida. Chega um momento que tudo perece, inclusive as nossas vidas. Nós não sabemos o dia exato, nós não sabemos a hora exata, mas nós sabemos que todos vamos passar pelo processo, nós vamos morrer, infelizmente. Só que eu não quero morrer sem Cristo. Eu também garanto que todos vocês pensam da mesma forma. Eu não quero ir para o lugar de tormento. Jesus disse que nesse lugar vai ter um fogo que nunca se apaga. É um lugar que vai ter dor e ranger de dentes. Para você ranger os dentes é uma dor que é uma dor extrema. Então Jesus não quer isso para você. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que você garanta a sua salvação. Ele não quer que você se perca. Ele quer que simplesmente você seja salvo, se seja liberto. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus pode libertar o homem mediante das suas prisões, mediante os seus problemas. Aqui vai estar escrito, ó, em João, capítulo 6, 35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então Ele não quer que você se perca. Mas qual seria as maneiras que eu poderia me perder? Uma das coisas que o homem pode se perder é pelo engano. Nós sabemos que o diabo, ele está aí. Nós sabemos que ele é o pai da mentira. E ele tem 3 pontos específicos: matar, roubar e destruir.
Esses são as qualificações dele: matar, roubar e destruir. E isso ele tem deixado o seu rastro de destruição, o seu rastro de discórdia, a sua desordem. Ele tem colocado pânico em muitas vidas, tem vitimado muitas pessoas, tem oprimido muitas pessoas, tem castigado muitas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo, se lamentando, chorando. Pessoas estão isoladas, fechadas, enclausuradas dentro de um quarto e não querem sair. Por quê? Porque Satanás o prendeu. Mas Jesus veio para desfazer, Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo. E se você pode ver nesses últimos tempos como as coisas estão. A Bíblia diz que teria tempos trabalhosos sobre a face da terra. Nesses últimos dias. Você pode ver, está tendo separação, divórcio, está tendo morte, confronto, está tendo conflitos, quer dizer, reino contra reino. Isso está acontecendo. Aquele grupo Antifas, das duas maiores torcidas do Brasil, que é a do Corinthians e Palmeiras, se reuniram e fizeram uma arruaça lá em Curitiba, depredando vários edifícios, espalhando o pânico e o terror. Agora você vê uma manifestação, que isso não é uma manifestação, isso é um vândalo. Manifestação pela Constituição tem que ser pacífica. E se você vê, isso daí é reino contra reino, cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. E o próprio Jesus diz, primeira coisa, Jesus ele vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, querido, a tendência é proliferar a mentira. E a única coisa neste mundo que é verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra do rei tem poder. E a Bíblia diz em Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes para o que me apraz, e prosperará para a qual eu enviei. Quando está anunciando as boas novas de Cristo, a Bíblia vai dizer: formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, as boas notícias de Jesus. Então essa palavra, ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem um curso, ela tem uma meta, ela tem um alvo a ser penetrado, que é o coração do homem. A Bíblia é a penha que desmiuça a rocha. A rocha simboliza o coração do homem, pedrificado pelo pecado. O pecado consegue endurecer o sentimento do homem. Mas quando se prega o evangelho, esse coração se quebra. Em outra hora, em outro tempo, eu também tinha um coração bastante duro. Mas até que chegou um ponto que Jesus minou a minha base e abalou minhas estruturas. Aonde eu me prostrei e realmente pude ter a convicção e a certeza que realmente Jesus está vivo. A palavra de Deus diz, querido, que Deus é Espírito, e a manifestação do Filho ocorre através da palavra. A palavra de Deus consegue mudar a vida da pessoa, consegue transformar a vida da pessoa. A palavra de Deus é Espírito e vida. Por que Espírito? Porque ela trata no espírito do homem. Jesus não veio curar os sãos, mas sim os doentes. Jesus não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a Bíblia diz que quando um homem se arrepende, promove festa no céu, querido. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E Jesus, ele quer isso, promover sua salvação. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,
o versículo áureo da Bíblia Sagrada. Vai dizer assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, querido. Então existe a ira de Deus sobre o homem. Essa ira de Deus está sobre o homem que rejeita o seu Filho. Quando nós rejeitamos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, nós automaticamente estamos rejeitando este Cristo, que deu sua vida por nós. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o homem, a Bíblia diz que ele amou mais as trevas, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz é Cristo que veio a este mundo. E o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, queridos, os homens amaram as condições das trevas. A gente vê muita resistência nesses últimos dias. As pessoas resistindo o Espírito de Deus, que convence esse mundo do pecado, do juízo e da justiça. E quantos homens estão sofrendo, quantos casamentos estão sendo abalados. Está tendo uma taxa aumentativa, um grande acréscimo no divórcio. A melhor solução é se divorciar? Não. A Bíblia diz que quando nós se unimos com a nossa esposa, nós somos uma só carne. E a Bíblia diz que nós não podemos deixar a mulher e a mulher deixar o marido. E nesses últimos tempos, Satanás está atacando as famílias. E muitas famílias estão desestruturadas pelo fato de não receber Jesus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque se a pessoa conhece a palavra de Deus, ela vai conseguir vencer. E o que nos faz vencer, você sabe? Vamos lá para 1 João. 1 João, estou aqui com a minha Bíblia, estou folheando ela. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Vai dizer assim, ó: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então só através de Cristo nós obteremos vitória. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Essa palavra, no mundo tereis aflição, é se eu permanecer no mundo sem Cristo. Se eu estiver neste mundo sem a presença de Cristo, eu vou ter aflições. Aflições essas que pode gerar até minha morte. E quantas pessoas têm depressão, né? Estão com depressão. Pessoas com síndrome do pânico, porque não conhecem a palavra de Deus. Porque acham que é uma coisa, mas isso daí é só para quem é religioso. Querido, religião não vai garantir a salvação para ninguém. Placa de uma instituição, denominação, assim, não garante a salvação. O que nos faz ter a salvação é só por intermédio de Jesus. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só por intermédio de Jesus. Só que para isso eu preciso crer para mim ser salvo. Vamos lá ver o que está escrito em Romanos, capítulo de número 10. Livro de Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas é difícil as pessoas querer confessar Jesus nesses últimos dias. Os atrativos do mundo é de maior benefício. Querido, este mundo não tem nada para te oferecer. Este mundo é cheio de exigências. Este mundo, ele puxa as suas forças. Este mundo é tudo ilusório, transitório, conforme a palavra diz. A palavra de Deus diz. São coisas momentâneas. As pessoas querem sentir a alegria, a satisfação, o prazer. Quer que seus desejos sejam atendidos. E as pessoas têm buscado essa alegria em festas, em amizades, em más companhias. O que a Bíblia vai dizer a respeito disso? Vamos lá para o livro de Salmos, capítulo de número 1. Olha o que vai nos dizer aqui no livro de Salmos, capítulo de número 1. É um texto bastante conhecido, principalmente no meio dos cristãos. Vai dizer assim, ó, bem-aventurado, está dizendo mais do que feliz, o homem, que seria o varão, que não anda segundo o conselho dos homens ímpios, dos homens mundanos. Nós não podemos acatar esse tipo de conselhos esses que pode fazer nós se afastar da presença de Deus. Nesses últimos dias, como os homens têm se afastado diante de Deus, como o homem tem trocado a sua salvação por objetos, por prazeres, por desejos, querendo suprir essa vontade, essa ganância, esse egoísmo, esse egocentrismo, esse individualismo que há dentro do coração do homem. Olha o que a Bíblia vai dizer: nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não anda no mesmo curso dos homens maus, que são os pecadores. Não que eu não seja pecador, mas estou justificado pelo sangue de Cristo. Portanto, que em Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão... Vamos lá, Romanos capítulo 8, vai nos dizer a respeito disso. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação, nós estamos justificados pelo sangue de Jesus. A minha vida está escondida com Cristo, e quando Ele se manifestar, eu irei se manifestar juntamente com Ele em glória. E a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, querido. Quer dizer, eu não vivo mais nos desejos pecaminosos deste mundo. Eu não dou a ocasião para libertinagem, para minha carne ser suprida essas necessidades pecaminosas. E os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Quer dizer, o Espírito de Cristo está sobre ele. Todos aqueles que aceitam Jesus, ele recebe o selo da salvação. Selo este que é o Espírito Santo da promessa, é o Consolador. Mas nós temos uma promessa e o mundo tem uma promessa. O apóstolo Paulo fala de um suposto arrebatamento. Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Só que para isso existe o período de preparação. Existe o tempo determinado por Deus. Eu costumo dizer assim, que nem a gente começa a ver, né? Tudo isso que está acontecendo à nossa volta. E Jesus tem pegado e pedido conta, né, de fato, sobre as pessoas. Você pode ver que hoje as pessoas, tem algumas que morrem, sem antes, né, se decomparar com esse arrebatamento que vai acontecer. Nós não sabemos a hora, o dia que há de vir o nosso Senhor.
Mas nós devemos estar preparados. Nós não sabemos, querido. E vai que no momento que ele pede a sua vida, ele pede a sua alma, o que tu tem para apresentar diante dele? Primeira coisa, o homem nem se arrepende das suas mazelas, dos seus erros, da sua rebeldia, da sua ingratidão, da sua infidelidade, da sua perversidade, da sua crueldade, da sua violência, da sua malignidade. O homem nem se arrepende dos seus atos pecaminosos, dos seus pensamentos impuros, das suas atitudes, dos seus gestos, dos seus comportamentos, da sua maneira de agir, interagir. O homem ele não se arrepende de nada. Nós estamos numa das piores gerações, uma geração que está infelizmente cega, endureceu os seus sentidos, não consegue enxergar, não consegue ver que o momento está próximo, né, da vinda de Jesus. Jesus está à porta, querido. A qualquer momento, Jesus ele vai comparecer, ele vai aparecer, e os que tiver preparado vai entrar no reino de Deus. Agora, aqueles que não estão preparados, infelizmente, querido, vai ficar, vai perecer. É triste, né? As pessoas, eu vejo as pessoas, você prega o evangelho, tem poucas pessoas que ligam, não dá a mínima. Mas um dia isso vai te fazer falta. A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão errante de um mar até outro mar, do norte ao ocidente, correrão por toda parte buscando a palavra de Deus, e não acharão, querido. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quer dizer, essa salvação está próxima. E me faz recobrar minha memória a história daquelas 10 virgens. Você sabe a história das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 nécias. Todas carregavam vasilhas e suas lamparinas. A Bíblia diz que as prudentes levavam azeite consigo e suas lamparinas. As nécias não levavam azeite, desprovida. E a Bíblia diz que todas tinham uma promessa de se apresentar diante do noivo. Só que as nécias não se preocupou, não houve aquela preocupação, não houve aquela cautela, aquela sigileza de se preparar. E diz, talvez ela pensou, né, que Jesus vai demorar para voltar, eu vou pegar e vou curtir mais minha vida. Tem tantas festas para mim pegar e curtir umas rave por aí, né? Me descontrair. Então eu vou curtir mais minha vida, que ainda é muito cedo para me aceitar Jesus. Olha o que vai dizer, talvez ela pensou dessa forma que está escrito em 2 Pedro 3, ó. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então havia pessoas que estavam dizendo, cadê a promessa de Cristo? Cadê sua vinda? Cadê sua volta? Isso daí só ficou em conversa, em balela. Querido, a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Secam-se as ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não confirmaria, querido. Então esse Cristo, ele vela pela sua palavra. Por mais que nós viemos ser infiel, ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Então essa promessa vai acontecer. Jesus diz, não vos turbe o vosso coração. Em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para onde eu estiver, estejais vós também. Você vê um Deus que tem compromisso com seus filhos. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Agora você vê diante desta parábola, as nécias não teve a preocupação, não vigiaram, deixou acabar o azeite das suas vasilhas, as suas lamparinas se apagaram. Quer dizer, literalmente estavam mortas espiritualmente dizendo. Chegou a voz, chegou o noivo e bramaram, eis o noivo. As que tiveram preparada com seus azeites, com as suas lamparinas, entraram na boda do Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que fechou a porta. Daí houve o desespero das nécias. Chegou a uma certa altura que ela queria o azeite daquelas que tinha. Queria o depósito daquela que tinha, daquelas que guardaram. Quer dizer, quando ela pede isso, e quando fala que elas guardaram o azeite, elas se guardaram da corrupção deste mundo. Elas não se corromperam, elas não se venderam, ela se manteve a sua integridade, ela manteve ali a sua postura de cristão. Agora, em compensação, as outras realmente amaram o presente século. Amaram, infelizmente, as coisas dessa vida. E o que diz a Bíblia? Para quem ama este mundo, vamos ver aqui. Em 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor no Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto não é a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Por quê? Porque Deus é Deus de vivo, não é Deus de mortos. Mas o que seria então os mortos, o pregador? Que termo seria esse? Vamos ver aqui na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó. João 5,25. Em verdade vos digo, que vem a hora